vocês? Eu espero que sim. A câmera tá meio torta, vai cortar um pouco da minha cabeça em alguns momentos, mas foi o único jeito que eu consegui pra gravar. É o melhor ângulo que eu achei. O último vídeo que eu postei aqui, eu estava indo pra missões, eu postei um vídeo, depois sumi, falei que gravaria mais coisas. Eu até gravei bastante coisa, bastante conteúdo, mas por questões de segurança, para preservar a imagem de outras pessoas, eu resolvi não postar. Eu fiquei com tanta dó porque ficou um vídeo tão legal, eu acabei editando e cortando várias pessoas desse vídeo, e quem sabe algum dia eu poste aqui. Eu ainda estou pensando, analisando se compensa. Uma forma de influenciar também na área de missões. Mas hoje eu vim falar sobre outro assunto. Hoje eu vim trazer uma palavra que eu estava meditando hoje mais cedo e que o Senhor falou bastante comigo. E se você está nesse vídeo, eu creio que Deus também quer falar ao seu coração a respeito do assunto que eu trouxe. Vai ser um vídeo bem curtinho. Eu vou trazer aqui só os pontos mais fortes assim que Deus falou comigo mesmo, para influenciar você também. E a palavra que eu trouxe hoje para falar com vocês é a respeito de santidade. Santidade quer dizer separação, separado. Uma pessoa que quer andar em santidade, ela é uma pessoa que quer ser separada. Algum tempo atrás, eu vinha questionando a Deus sobre algumas coisas, aqueles questionamentos que a gente tem. Isso é pecado? Isso não é? Isso agrada o coração de Deus? Isso não agrada? E Deus, ele me deu um sonho, que eu não vou compartilhar aqui, que é muito pessoal e é muito longo, e vai ter gente que vai ter interpretação de um jeito, outros de outro, mas pra mim ficou muito claro esse sonho. Deus, ele falava pra mim nesse sonho que ele queria que eu fosse separada, que eu não fosse apenas uma pessoa que se converteu, que aceitou Jesus, mas que não mudou, não deixou as coisas velhas pra trás. Ele falou ao meu coração que ele queria que eu tivesse essa separação, fosse diferente do mundo e em algumas coisas fosse radical. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a ser radical com algumas atitudes, com alguns lugares que eu ia, com algumas pessoas. O meu intuito nesse vídeo não é fazer você se isolar dentro da sua casa e não conversar mais com seus amigos, não ir a alguns lugares, até porque a gente precisa ser luz nesse mundo, a gente precisa fazer a diferença. Só que o meu intuito nesse vídeo é levar você a não pensar como o mundo vem pensando hoje, que não tem nada a ver, que tudo tá tranquilo, que a gente pode todas as coisas e que tá tudo tranquilo, estamos salvos, a nossa salvação vem pela graça e tá tudo bem. Meu intuito nesse vídeo é tirar isso da nossa mente, porque hoje vem sendo colocado muito forte na nossa mente que tudo pode, tá tudo tranquilo. O meu intuito nesse vídeo não é isso. O meu intuito nesse vídeo é porque eu creio que Deus tem levantado pessoas, tem falado ao coração de muita gente nesses últimos dias sobre essa santidade, sobre essa separação. Quando Deus tirou o povo do Egito, a intenção de Deus era unicamente, se você for ler ali em Levítico, onde tem as leis, em Êxodo, quando o Senhor tirou o povo do Egito, a única intenção dele era separar esse povo, separar e ensiná-los de uma forma que depois eles fossem ser exemplo para outras nações, que as pessoas fossem se espelhar na forma deles viverem. Só que de acordo com que eles iam conhecendo outros povos, outras nações, eles iam se contaminando. E eu acredito que isso acontece muito no mundo de hoje. A gente fala que se converteu e tem muita gente que a gente vê que continua a mesma vida de antigamente. Continua fazendo as mesmas práticas de pecado que faziam, que cometiam. Então, isso não é deixar as coisas velhas para trás. Ali deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu esqueci a referência. Ali em 2 Coríntios vai dizer assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já ficaram para trás. Ou seja, se a gente for agir igual as pessoas agem, os ímpios, os que não aceitaram Jesus ainda, se a gente for agir como eles, que diferença nós vamos ter, né? Como a gente vai influenciar?
se a gente for influenciado por eles, se nós formos influenciados por eles. Então, eu tenho fé que Deus está levantando pessoas, até mesmo jovens, pessoas mais novas nessa geração agora, que vão fazer a diferença, que elas não vão ser aquelas pessoas que vão falar que não tem nada a ver, elas vão se posicionar e falar, não, tem sim. Isso não agrada o coração de Deus. Deus me chamou foi para ser separado, Deus me chamou para ser uma pessoa diferente e ser luz no mundo, não ser influenciada, ser aquela que vai influenciar. Então, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso, sobre influenciar pessoas, levarem pessoas a ter esse coração disposto. Porque na palavra de Deus diz que Ele tem segredos escondidos no seu coração, do qual Ele só compartilha com aqueles que estão dispostos aqueles que estão sensíveis a ouvir, né, primeiramente, e dispostos a se alinharem com aquilo que Ele está fazendo. E ter uma resposta para isso. Não só ele não vai compartilhar segredos com a pessoa que ele sabe que não vai ligar para isso, que não vai se mover em prol disso. Então, eu tenho pedido muito para Deus que eu quero ser essa pessoa, que Ele vai compartilhar os segredos dele, do seu coração comigo, que Ele vai confiar coisas grandiosas nas minhas mãos, que eu vou responder, Ele é a altura disso. E pra gente ouvir o coração de Deus, pra gente estar sintonizado com aquilo que Ele quer falar, ouvir o Espírito Santo, a gente precisa sim renunciar a uma vida de pecado, a gente precisa renunciar uma vida mundana, uma vida que todos vivem para satisfazer os seus desejos. A gente precisa disso. Na palavra de Deus, ela não fala que depois que a gente aceita Jesus, vai ser flores, vai ser tranquilo, vai ser fácil. Ela fala que a gente precisa tomar a nossa cruz, a gente precisa seguir Jesus dia após dia. Não é uma vez só e tá tudo certo. É dia após dia a gente renunciar àquilo que muitas vezes é bom, porque o prazer ele é bom, só que ele é momentâneo. E a gente tem que estar com nossos olhos fixos em Jesus, na eternidade. Eu tenho pedido muito para Deus para mim não me corromper com as coisas desse mundo, não me iludir, que esses prazeres são momentâneos. Eu peço muito para Deus, para o meu coração ele estar firmado nas coisas eternas, para mim investir naquilo que é eterno, sabe? Porque isso aqui ele vai passar. Eu estou com 30 anos, acredito que se eu viver mais uns 50 anos, é muito, segundo a expectativa de vida que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu quero focar naquilo que é eterno, aquilo que vai ser pra eternidade, aquilo que eu vou viver lá no céu com Deus, sabe? E eu quero chegar diante de Deus e ser reconhecida por Ele. Eu não quero chegar diante dele achando que Ele me conhece e ter uma surpresa. O meu maior medo da minha vida é esse, sabe? É chegar diante de Deus e Ele falar, eu não te conheço. Então, eu vim aqui trazer esse vídeo hoje para te encorajar a renunciar ao pecado, renunciar aquilo que te dá prazer, aquilo que você sabe que incomoda o Espírito Santo, aquilo que não traz paz ao seu coração. Porque a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. O nosso coração, ele engana, ele é traiçoeiro. E eu tenho certeza aqui que muita gente que assistiu esse vídeo já vai ter sido enganado pelo coração, achando que era a coisa certa e foi parar, deu com, como diz o ditado, com a cara no poste, a cara na parede, eu não sei como que é o ditado mais, eu esqueci. O burro na água, tem um assim também, né? Enfim, a gente sabe que o nosso coração é enganoso. Então vamos procurar ser guiado pelo Espírito Santo, vamos abrir mão daquelas coisas que o mundo diz que não tem nada a ver. Eu não vou citar aqui as coisas que são pecados que eu tô falando, que o cristão precisa ser diferente do mundo, mas acredito que vocês saibam do que eu estou falando. São muitos pecados que hoje em dia está sendo normalizado, que os cristãos vêm falando que não tem nada a ver, que não está na Bíblia explicitamente falando que isso é pecado. Mas Deus ele deixa muito claro para aqueles que estão sensíveis que é pecado sim. Muita coisa que o mundo vem falando, tentando enfiar a goela abaixo de nós cristãos, que é pecado sim, que não agrada o coração de Deus, que isso causa uma separação entre nós e o Espírito Santo.
Então vamos estar atento àquilo que o mundo diz que não é pecado, que não tem nada a ver. Vamos nos impor e falar assim, não, pra mim isso é pecado, sim, eu não vou fazer. Não vamos julgar também aquele que faz, mas vamos começar por nós, fazer a diferença e tentar influenciar as pessoas a seguirem uma vida correta perante Deus, a seguir uma vida de renúncia, uma vida de devoção a Deus, uma vida que vai gerar esse anseio pela palavra de Deus, porque quando a gente está em pecado, a tendência é só se afastar, é só se esconder. Ao contrário, quando a gente pecar é que a gente tem que correr para os pés de Jesus e pedir para Ele: Deus, eu não consigo sozinha, eu preciso da sua ajuda. Tem pecados que são mais difíceis de vencer, tem pecados que a gente luta, tem gente que luta com pecados há anos. E eu sei que é difícil vencer, eu não tô aqui falando que é simples. Tem pecados que eu luto todos os dias para vencer. Tem vezes que eu caio, tem vezes que eu não caio, tem vezes que eu consigo ser forte, eu peço para Deus, corro pros pés dele e ele me ajuda. Tem outras vezes que eu tento sozinha e acabo caindo em pecado, porque sozinha a gente não consegue, né? Mas vamos nos posicionar, vamos nos como é a palavra que eu quero falar? Vamos nos ajudar uns aos outros, sabe? Influenciar uns aos outros pra gente viver uma vida em santidade, buscar essa vida de devoção, de anseio pela palavra de Deus, de mergulhar mais profundo no relacionamento com Deus. Então era isso que eu queria deixar pra vocês, pra gente buscar essa santidade em Deus, buscar ir à contramão daquilo que o mundo diz que é certo. Porque o que o mundo diz que é certo hoje está tudo contrário ao que a palavra de Deus diz que é certo. Então eu vim trazer isso hoje, espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração. Se tiver tocado, eu peço que você compartilhe com mais pessoas para chegar em mais gente, para gerar isso no coração daqueles que ouvirem. E desculpa, o vídeo tá bem assim, confuso. Eu tô meio nervosa, eu fico nervosa na frente das câmeras. Mas é isso que eu tinha para entregar hoje. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa continuar nos caminhos de Deus, fazendo aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.